No final eu vou fazer uma pergunta e quem responder primeiro essa pergunta que eu vou fazer, vai levar para casa esse livro aqui, de Max Lucado, 365 bênçãos, textos bíblicos comentados para inspirar sua vida, tá bom? Então, os irmãos, fiquem atentos aí que no final eu farei uma pergunta e quem responder primeiro vai levar o livro, tá certo? Texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, nós leremos até o versículo de número 21, e os irmãos apenas acompanharão. Quem encontrou o texto, diga, encontrei. Vamos lá então. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, meus irmãos? É um texto muito conhecido, né? Uma passagem muito conhecida, principalmente porque nós utilizamos muito dessa passagem em cunho evangelístico, né? Para pregarmos uma palavra evangelística. Mas hoje eu quero trazê-la mais para o sentido do ensino, né? Para nós aprendermos aqui, com o exemplo desse jovem rico, algumas lições práticas para a nossa vida. Eu fiz questão de fazer a leitura no Evangelho aqui, segundo o relato de Marcos, porque de forma cronológica ele é o primeiro evangelho que foi escrito. Mas eu quero fazer questão de ler também na versão de Mateus e também na versão de Lucas, apenas aqui a título didático, né, com sentido didático e também para fixar o conteúdo. Então eu quero que os irmãos abram aí Mateus, o capítulo agora é o de número 19, a partir do versículo 16. Do versículo 16 ao versículo 22. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22, que diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Agora vamos lá para o Lucas, capítulo 18, versículo também o 18. Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Disse ele:
Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, irmãos? Fixado então o conteúdo, vamos aqui ao tema. O tema é: o que te falta? É uma pergunta para nós. Uma pergunta para nós pensarmos. O que me falta? O que te falta? Imagine alguém procurar o pastor da igreja para um aconselhamento e, de repente, depois de alguns minutos de conversa, esse alguém sair pior do que chegou. Imagine alguém vir para um culto na igreja e depois de louvores abençoados, depois de uma pregação contundente, inspirada, ungida, sair do culto pior do que chegou. Até aqui, talvez a gente pensaria: bom, o pastor não foi muito feliz nos conselhos, o pastor não estava num dia legal, de repente não entendeu muito bem o que a pessoa estava passando. Podemos, de repente, no quesito igreja, dizer: a igreja talvez não está legal, a igreja não está entendendo a sua missão, a igreja, de repente, está desfocada. E aqui, talvez, embasarmos o porquê da pessoa ter saído pior do que chegou. Mas se eu trocasse agora a figura do pastor, a figura da igreja, pela figura de Jesus, e dizer para vocês de alguém que depois de algum tempo de conversa com Jesus, saiu pior do que chegou. Você diria assim: poxa, pastor, isso é possível? Está aqui. Um exemplo de alguém que depois, vou dizer aqui, talvez é um dos únicos da Bíblia, porque quase todos os que procuram Jesus chegam ruim e saem melhor. Chegam doente, ainda que seja da alma, que seja do espírito, e saem curados. Só que nesse caso aqui, esse camarada se encontra com Jesus, sai pior. Se você observar as narrativas, eu fiz questão aqui de ler as passagens dos evangelhos sinóticos, porque cada um dá uma riqueza de detalhe, e você vai observar que num dos evangelhos, a Bíblia vai dizer, no caso específico aqui, o evangelho segundo escreveu Marcos, que ele correu, ele saiu correndo até Jesus. Primeiro que alguém na posição deste rapaz, desse jovem, jamais correria em público, porque na verdade era um gesto de desonra. Mas dada a circunstância de que ele está diante de alguém que era Jesus, ele entende que a oportunidade é uma oportunidade maravilhosa e ele corre até Jesus. E como se não bastasse o fato dele ter corrido, a Bíblia ainda vai dizer, segundo o relato aqui de Marcos, que na verdade os estudiosos falam que o relato de Marcos foi segundo o que Pedro ditou para ele, então certamente tem uma fidelidade aqui naquilo que aconteceu de uma forma extraordinária, porque Pedro foi alguém que, uma testemunha ocular dos fatos. Você vai ver que o texto vai dizer assim: quando ele chega até Jesus, ele se ajoelha, como quem está tendo agora um gesto de humildade, de reconhecimento do senhorio de Cristo, como quem está agora se rendendo diante do Senhor. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesta noite, que ele dobra o joelho, mas não abre o coração. E aqui que está a grande questão. Por isso que ele chega até Jesus de um jeito e sai pior, porque ele dobra o joelho, mas não abriu o coração. Então tudo que Jesus falou para ele, bateu na porta do coração e voltou para trás. Não entrou no coração, não permeou o coração terra seca dele, por isso não produziu nele mudança, por isso não produziu nele arrependimento, transformação, por isso que ele saiu
pior.